Agora eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, onde a gente vai continuar nesse diálogo a respeito do tema da política internacional. E para isso, eu tenho aqui para conversar conosco o professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Brancoli. Professor Fernando Brancoli, bom dia. Bom dia, meu caro. Prazer estar aqui de novo falando com vocês. Feliz ano novo, né? Acho que é a primeira vez em 2026. Sempre bom estar por acá. Prazer nosso, viu, Fernando? Obrigado por você estar aqui com a gente nesse programa de abertura da temporada 2026 que a gente faz aqui no nosso Faixa Livre. Estamos voltando hoje aos trabalhos. Aliás, na verdade, eu voltei excepcionalmente no último dia 3, né, naquele absurdo que a gente teve da invasão dos Estados Unidos com o sequestro do Nicolás Maduro, que a gente vai começar, inclusive, a debater. É o nosso primeiro tema do papo aqui contigo, o Branco, e essa situação envolvendo a Venezuela. Como eu citei aqui, o Donald Trump invadiu o país depois de tanto ameaçar com a presença de navios lá no Mar do Caribe por meses, acabou sequestrando o Nicolás Maduro, que deve ser julgado nos Estados Unidos por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ao longo das próximas semanas, ele deve ser julgado por lá. Houve, obviamente, em relação a essa ação do Donald Trump, uma série de críticas da comunidade internacional pelo fato dos Estados Unidos terem invadido um país que não o agrediu anteriormente, atacou a soberania de um país aqui do nosso continente, da América do Sul, derrubando o seu presidente, ignorando solenemente o direito internacional. Enfim, a gente viu falas por parte das lideranças internacionais. No entanto, os órgãos, os organismos internacionais propriamente ditos, como a própria ONU, não tiveram capacidade de fazer absolutamente nada em relação a essa agressão dos Estados Unidos à soberania da Venezuela com sequestro de um presidente eleito, diga-se de passagem. Enfim, Trump, o Branco, eu queria te deixar à vontade para repercutir e falar um pouco sobre os desdobramentos desse episódio, considerando os riscos que se colocam a outros países, inclusive aqui da nossa região da América do Sul, a partir dessa invasão dos Estados Unidos, desse sequestro do Nicolás Maduro. Como é que você avaliou essa iniciativa do Donald Trump e como é que isso pode se desdobrar aqui no nosso continente, mas não só, no mundo inteiro? Olha, meu caro, eu queria colocar um pouco em perspectiva histórica, porque como você bem coloca, a gente tem uma completa incapacidade do sistema internacional de lidar com o que é uma violação de soberania, o que é uma violação de normas internacionais, mas se soma, de certa forma, a ações feitas por Washington ao longo dos últimos anos, que, de certa forma, passam a reboque do direito internacional. Eu lembro do ataque do Obama a Muammar Gaddafi na Líbia, e anteriormente a própria invasão do Iraque em 2003 por parte do Bush, né, que também entra no país do Oriente Médio sem autorização do Conselho de Segurança, sem autorização da ONU. O que me parece que chamou atenção, pelo menos me chamou bastante atenção nesse momento, é uma certa distinção entre países do que a gente está chamando agora de sul global e do norte. Acho que no dia 3 você fez esse comentário, e acho que quem está acompanhando a gente vai lembrar. Parte da resposta de países como o próprio Brasil, o México, países do continente africano, foi de chamar atenção não só para o caráter imperialista dessa ação, mas uma certa violação, não uma certa, uma explícita violação do direito internacional, a ideia de que estados não podem ter suas fronteiras invadidas a bel prazer. Mas o que me chamou a atenção foi países da Europa, principalmente, com uma certa resignação, dizendo, olha, parece que a vida agora é assim, os Estados Unidos vão atuar dessa forma quando lhes interessar, e não há muito o que fazer. Né? Acho que tem aí, se no passado a gente argumentava que os Estados Unidos atuavam de maneira unilateral, com um certo verniz, justificando as ações por questões ligadas à democracia, uma suposta proteção de direitos fundamentais, parece que a ação agora contra a Venezuela ela escancara de vez que nem essa justificativa, muitas vezes hipócrita, ela precisa ser implementada agora. Né? A gente brincava no passado que era bom, o argumento americano era sobre democracia, mas a gente falava de não, mas tem aqui um discurso de direitos humanos. Dessa vez está muito claro. Ao ser perguntado a razão da Venezuela, o Trump falou que tem a ver com petróleo, tem a ver com garantir os interesses norte-americanos. Tem um post no antigo Twitter da Secretaria de Estado norte-americana dizendo nosso hemisfério. A gente fez isso porque esse hemisfério é nosso e a gente vai atuar dessa forma. Então, me parece que países do Sul, incluindo o Brasil, ainda tentando se agarrar um pouco ao direito internacional, essa dinâmica de violação, mas no Norte o argumento é, olha, é isso mesmo,
o mais forte faz o que quer, e cabe aí a países talvez um pouco mais fracos fazer o possível para se proteger dentro desse contexto. Mas eu sei que é difícil a gente, em relações internacionais, falar isso, mas a gente vai falar com certeza de um antes e um depois, dentro do que, né, no que diz respeito a essa operação, no que diz respeito ao uso da força, no que diz respeito à implementação de protetorados no século XXI. Né, ao longo dessa semana, Trump argumentou que a Venezuela se comprometeu a só comprar produtos norte-americanos, além da questão do petróleo. Então, a gente caminha, eu diria, para um antes e depois, após essa invasão, após essa violência, certamente. Eu ia citar, inclusive, o Branco, essa retórica utilizada pelo presidente dos Estados Unidos, pelo governo Trump, a respeito de que esse hemisfério é nosso, acima de tudo. Enfim, é muito preocupante esse tipo de fala do presidente dos Estados Unidos, enfim, do governo do Donald Trump. O Branco, eu queria explorar algo que você citou agora no finalzinho da tua resposta. A Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente do Maduro, assumiu o governo lá na Venezuela sob as bênçãos, entre aspas, do governo dos Estados Unidos. Ela é uma personagem, uma figura fiel ao chavismo de fato, ou ela está fazendo meio que um jogo duplo para atender os interesses do Donald Trump, especialmente em relação ao petróleo? Como é que você avalia essa figura da Delcy Rodrigues, que assumiu a presidência da Venezuela no lugar do Nicolás Maduro depois do sequestro do presidente pelo Donald Trump, e qual é o caráter dessa gestão? Ela deve tentar ali alguma espécie de conciliação de fato com os Estados Unidos, ou ela está de fato, ou ela está mesmo comprometida com o Maduro, como ela disse lá na sua cerimônia de posse? Olha, ela tem um histórico bastante comprometido com o governo e com o chavismo de maneira ampla, né? Ela ocupou cargos importantes no governo, ministra de petróleo, por exemplo, antes de ser vice-presidente do Maduro. Tem um histórico, ela não é uma carreirista política que chegou agora no poder. Agora, as mensagens que a gente começou a receber após o sequestro do Maduro era, por um lado, ela fazendo discursos mais fortes, pedindo o retorno de Maduro, ali, logo naqueles primeiros dias, né, e dizendo que os Estados Unidos que a Venezuela não aceitaria essa ação norte-americana, ao mesmo tempo em que Trump fazia um discurso dizendo que tinha uma relação estabelecida com ela e de que a Venezuela daria sinais de que estava disposto a cooperar. Eu diria que Trump tem um pouco de razão ao longo dos últimos dias. A Venezuela tem enviado sinais de que está disposto a estabelecer práticas de cooperação com os Estados Unidos. O primeiro sinal foi a entrega de 50 milhões de barris que estavam sancionados, já estavam parados em um navio-tanque, que foram enviados aos Estados Unidos. Ao que indica, chega agora, na quarta-feira, essa remessa de petróleo, e Trump já disse que esse petróleo vai ser vendido no mercado e o dinheiro vai ser colocado numa conta controlada pessoalmente por ele, aí abre aspas, para o bem da Venezuela, do povo venezuelano e dos Estados Unidos, fecha aspas. A gente tem muita certeza do que significa. A gente teve, além de tudo, algumas ações que foram vistas como certas concessões para os Estados Unidos ao longo dos últimos dias. Por exemplo, pessoas que estavam presas, que eram consideradas pelos Estados Unidos como prisioneiros políticos, também foram libertados ao longo das últimas semanas. E, de modo geral, o discurso, eu diria, da DC ao longo dos últimos dias também tem dito de que é necessário estabelecer uma relação cordial com os Estados Unidos. A gente vai ter que acompanhar ao longo das próximas semanas se ela vai conseguir dialogar, eu diria, com essas duas forças, com o chavismo, que permanece forte e presente dentro da Venezuela, que não controla a Venezuela, e o Trump, que disse que, caso ela não atuasse de maneira cooperativa, que o futuro dela seria ainda pior do que o de Maduro, né, ameaçando novos ataques. Então, me parece que a janela de atuação que o novo governo, novo entre aspas, né, mas o governo sem Maduro nesse momento tem, é relativamente pequeno. Talvez consiga se controlar e fazer algum tipo de movimentação, mas os indícios ao longo dos últimos dias é de que vai ter que cooperar e de uma maneira vai ter até que capitular em relação ao Trump. O Brancoli, sobre o sequestro do Nicolás Maduro propriamente, você acredita nessa hipótese de que houve traição de figuras ligadas ao chavismo que permitiram essa iniciativa, figuras ligadas
as Forças Armadas lá, o Exército lá na Venezuela, enfim, como é que você vê? Eu tenho visto muitos analistas aqui do nosso campo dizendo que não houve qualquer tipo de traição ao Maduro por parte das Forças Armadas venezuelanas, mas é muito estranho que os militares estadunidenses consigam entrar daquela forma, pelo ar, com helicópteros, o sistema interno ali de proteção antiaéreo venezuelano não funcionou. Há quem diga que houve um ataque cibernético à Venezuela, enfim. Mas ainda tudo é muito estranho. Eu queria a tua avaliação a respeito disso. Você acha que de fato houve traição, houve esse ataque cibernético, o que é que de fato aconteceu para que os Estados Unidos conseguissem entrar lá onde o Nicolás Maduro estava e sequestrar o presidente venezuelano? Olha, meu caro, é difícil cravar, né, para ser muito sincero, mas a gente tem indícios de que dificilmente os Estados Unidos conseguiriam atuar com o resultado final que teve sem algum tipo de apoio interno. A gente não tem certeza de qual seria o grau de traição que pode ter ocorrido, mas eu lembro, vamos pensar um caso antigo, mas que ele tem certas semelhanças, né? Uma operação especial dos Estados Unidos contra um ponto focal, em que também é utilizado operações especiais para atingir, no caso, assassinar esse ponto focal. Estou falando do ataque contra o Bin Laden, lá no Paquistão. A gente está falando de um indivíduo, no caso Bin Laden, que está dentro de uma espécie de mansão, mas com muros altos. Ele não tem força aérea, ele não tem grandes soldados ali, e a operação norte-americana que mata o Bin Laden, ela perde um dos helicópteros devido a um mau tempo, e aí uma manobra errada do piloto, e tem troca de tiros, alguns soldados ficam feridos, até que Bin Laden é morto. A escala da possibilidade de proteção de Bin Laden com Maduro é de uma natureza tamanha que não dá para comparar. Eu estou falando de um chefe de Estado com capacidades militares muito consideráveis. A Venezuela possui, como você bem comentou, baterias antiaéreas sofisticadas por parte da Rússia. A gente está falando de um exército e de grupos militares ali ao entorno de Maduro bastante potentes. Estou falando de auxílio de países que têm histórico de questões militares como Cuba e Rússia. O fato de a gente não ter nenhum soldado americano abatido, o fato de helicópteros norte-americanos conseguirem sobrevoar Caracas por tanto tempo sem nenhum tipo de ação, mesmo que tivéssemos ataques cibernéticos, ataques de mísseis, o que foi feito contra essas baterias, me parece improvável que sem algum tipo de ação interna os Estados Unidos provavelmente teriam conseguido capturar Maduro, mas sem nenhum tipo de baixa, sem nenhum tipo de maior resistência, me parece peculiar. Agora, é difícil, como você bem coloca, cravar esse tipo de colocação, porque a gente não tem muitas informações, é óbvio, do lado norte-americano eles vão dizer que não teve nada, que foi o poderio e o heroísmo norte-americano que conseguiram fazer isso. E do parte venezuelano, me parece interesse por parte do governo de não entrar em detalhes nesse momento, seja porque foi uma falha militar muito grande, que é uma possibilidade, seja porque não teve efetivamente traição ou algo parecido. A gente tem poucas informações da Venezuela ao longo dos últimos dias, mas a gente sabe que ocorreram prisões dentro de grupos militares, dentro de figuras militares ao longo dos últimos dias. Então a gente também seriam indícios, talvez, de que essa traição já possa ter sido descoberta ou algo parecido. É difícil cravar, mas eu diria que do ponto de vista puramente técnico, do ponto de vista, né, da estrutura militar, ou a gente teve uma operação muito, muito bem feita, que não teve um helicóptero atingido, ou ocorreu algum grau de traição, a gente não sabe em qual nível, em qual escala, do governo venezuelano, de figuras do governo venezuelano em relação aos Estados Unidos. Eu lembro que Maduro ele estava na lista de procurados dos Estados Unidos, né, com uma recompensa de 50 milhões. Então, pode ser que isso também tenha feito aí os olhos brilharem de algumas figuras dentro desse contexto, mas, para ser muito sincero, nesse momento a gente não tem como cravar mesmo, não. Essa é uma hipótese que foi levantada também, né, que os Estados Unidos poderiam ter usado esses 50 milhões ou parte desse valor para comprar, digamos assim, informações privilegiadas a respeito do Nicolás Maduro, enfim, facilitar o acesso ao presidente da Venezuela a partir de suborno de figuras do chavismo. O Branco, eu também tenho ouvido aí algumas análises ao longo dos últimos tempos
uma tentativa de se igualar essa sanha imperialista dos Estados Unidos na Venezuela com a atuação, por exemplo, da China em Taiwan e da Rússia na Ucrânia. Eu queria que você avaliasse isso. É correto colocar as ações desses três países no mesmo patamar quando a gente fala de política internacional, a ação dos Estados Unidos na Venezuela, da China em Taiwan recentemente e também da Rússia na Ucrânia ao longo dos últimos anos? Meu caro, tem um argumento de que teria se aberto agora uma caixa de Pandora. A ideia é de que até há 2 semanas atrás existiria uma espécie de concordância por parte dos países do sistema internacional de que a ONU ela seria uma barreira para a ação militar dos países, de que países somente atuariam através de concordância com o Conselho de Segurança, que agora Trump teria destruído essa estrutura e que vai virar uma espécie de estado de natureza robesiano, né? De todos contra todos, não há mais norma, não há mais direito, não há mais nada. Eu sou um pouco cético a respeito desse tipo de argumento, porque eu diria que o direito internacional, ao longo das últimas décadas, sempre foi um instrumento de poderio de países que podem mais, né? Dê exemplos aqui, os Estados Unidos atuam militarmente desde sempre, sem autorização do direito internacional, sem autorização da ONU, quando os seus interesses são colocados ali na frente. E um abraço, né? Não tem muito o que fazer. O argumento, então, é que com essa quebra, que eu não concordo que ela exista, porque para mim o direito internacional ele sempre foi uma figura muito frágil, muito potente para segurar país do sul global e muito pouco com dentes para segurar país do norte. Por essa fragilidade, agora países como Rússia e China se sentiriam mais à vontade para atuar contra vizinhos ou algo parecido. Eu acho que há uma distinção potente desse contexto, para comparar as ações ou possíveis ações desses três países. O argumento norte-americano contra a Venezuela é de que se trata de combate ao narcotráfico e de combate a um narcoditador, né? Eu lembro que Maduro entra na mesma categoria do ponto de vista jurídico nos Estados Unidos de Pablo Escobar. Então, a ação norte-americana tem sido vendida não como uma ação militar, mas como uma espécie de uma ação de polícia com auxílio dos militares, né? Maduro teria sido preso porque tem um mandato contra ele nos Estados Unidos, quase como operações da Polícia Federal que a gente vê no Brasil. Não tem nada a ver com guerra dentro desse contexto, tem a ver porque tinha um criminoso que tinha que ser preso, o que não faz, obviamente, o menor sentido. O argumento chinês no que diz respeito a Taiwan, que eu lembro que é compartilhado por parte expressiva do mundo, inclusive por parte do Brasil, é de que Taiwan é uma província rebelde que faz parte da China. A gente pode debater depois se isso é verdade, se isso é mentira, se Taiwan tem o direito de atuar como um país soberano, mas o argumento chinês é de que Taiwan sempre fez parte da China, historicamente, e a gente tem um interregno agora, uma espécie de soluço, em que Taiwan se transforma numa província rebelde, ali no pós-guerra civil chinesa, em que parte dos perdedores foge para Taiwan com apoio do Ocidente e se instala dentro daquele ponto. Então, é difícil fazer essa comparação com a Venezuela, na medida em que não é que a China está acusando a Taiwan de um crime, por isso teria a atuação. O contexto de Taiwan, inclusive entendido por países como o Brasil, não, trata-se de China, né? No argumento brasileiro não há discussão dentro desse tipo de ponto. O ponto russo, além disso, e aí pulando para outro exemplo que você deu, primeiro a Rússia já atua na Ucrânia, né, antes mesmo da ação dos Estados Unidos. Então não é como se tivesse um incentivo. A Rússia já faz o que faz na Ucrânia, tenta esse tipo de mobilização. E aqui a gente tem duas explicações sobre o que acontece na Ucrânia. A primeira é de que teria ocorrido também uma violação de direito internacional, teria ocorrido uma violação por parte do governo do Putin, por ter entrado em um país soberano. Então, dentro desse contexto, seria algo semelhante aos Estados Unidos, mas, de novo, já foi feito, né, como se agora esse tipo de incentivo teria sido implementado. Ou o argumento russo de que não se trata de uma guerra, mas de uma operação militar especial, na medida em que a Ucrânia ameaçaria os interesses e ameaçaria até mesmo a integridade russa, e por isso se enquadraria dentro dos artigos das Nações Unidas que autoriza a ação de um país para autodefesa. Isso também é muito
tem pouca centralidade, eu diria, de concordância. Tem gente que diz que é verdade, gente que diz que é mentira. Agora, a ideia de que Trump abriu uma caixa de Pandora que vai facilitar a ação internacional me parece um pouco exagero. Esse direito nunca funcionou para país muito forte. País que tem exército poderoso, que faz parte do Conselho de Segurança, atua militarmente. E quem não gostou, um abraço. Né? Então, acho que não vai ser isso que vai provocar uma ação militar da China contra Taiwan e não impediu a Rússia de continuar de atuar na Ucrânia e dificilmente vai continuar impedindo agora. Então, de fato, há uma falsa simetria, digamos assim, a partir dessa comparação, como você muito bem traz aqui para a gente. O Brancolio, aproveitando que a gente citou a China, esse sequestro do Nicolás Maduro e a captura do petróleo venezuelano por parte dos Estados Unidos se colocam aí como uma tentativa do Donald Trump de deter o avanço da China aqui no nosso continente. Isso tem sido muito colocado ao longo dos últimos dias. Há uma disputa aberta por hegemonia aqui na América do Sul, especialmente por conta dessas riquezas naturais. O Donald Trump está tendo ou terá sucesso nessa empreitada, na tua avaliação? Como é que os países da região e a própria China podem se insurgir contra essa postura imperialista dos Estados Unidos? Você acha que o Trump pode se estabelecer, mais uma vez, ou estabelecer os Estados Unidos, a América do Sul, como zona de influência dos Estados Unidos, afastando a China aqui do nosso continente? Olha, acho que um ponto importante que você levanta agora não há teoria da conspiração nesse argumento. Os Estados Unidos deixaram claro, inclusive em declarações ao Congresso, quando o secretário de Estado, Marco Rubio, vai ao Congresso explicar a ação contra o Maduro, dizendo: não podemos deixar o petróleo, ou a principal reserva de petróleo do mundo, na mão dos nossos adversários, mencionando China e Rússia. Né? Então, assim, não há... Nossa, será que há uma questão? Não. Né? Além dos posts dizendo nosso hemisfério, os Estados Unidos deixaram muito claro de que a ação foi também com o intuito de impedir a China de ter maior atuação na Venezuela, eu diria, dentro da América do Sul, de modo geral. Eu acho que há possibilidade dos Estados Unidos prejudicarem ou reduzirem a ação chinesa nas Américas. Digo isso em colocações como no contexto venezuelano, em que provavelmente o petróleo venezuelano não vai agora para a China, você faz um bloqueio, muitas vezes, de certas possibilidades. Agora, no contexto macro, é muito difícil você impedir a China de continuar atuando e continuar aumentando a sua atuação no contexto da América Latina. A gente está falando de 100% dos países, com a exceção do Paraguai, que tem como principal mercado vendedor dos seus produtos a China. A China ainda provavelmente vai continuar sendo um país que mais investe em infraestrutura na América Latina. Né? A gente está falando não só em investimento em capital, coisas parecidas, mas em construção de rodovias, de ferrovias, de hidrelétricas, coisas parecidas. Então, eu acho que os Estados Unidos têm, sim, ferramentas e armas para tentar reduzir um pouco a ação chinesa dentro do contexto da América Latina. Agora, impedir me parece muito, muito improvável. A China vai continuar atuando de maneira potente por aqui, com investimentos importantes, sendo um mercado comprador gigantesco, necessário para esses países, e aí fica limitado a ação norte-americana dentro desse tipo de contexto. Acho que um exemplo interessante, Anderson, é de que a China fica tão poderosa e ela se transforma num ator tão importante para os países sul-americanos que mesmo a burguesia local, que historicamente é apaixonada pelos Estados Unidos, começa a ter que torcer o braço e dizer, olha, realmente não há muito o que fazer. Lembro no contexto de Bolsonaro no Brasil, né, que se elege, inclusive, com uma visita antes da eleição a Taiwan, dizendo que vai parar de comprar coisas da China, de que ele vai abrir mão desse contexto. Rapidamente, ao ser eleito, ele tem que dar o braço a torcer, porque o agro depende da China e, né, o Ministério da Agricultura rapidamente dá uma chamada nele e diz, olha, esse teu discurso era lindo, mas a gente vai continuar. A gente depende da China nesse contexto. Lembro o mesmo contexto agora acontecendo na Argentina com o Milei. Um discurso vociferante contra a China, dizendo que não vai, que vai fazer, que vai acontecer. Chega no poder, não era bem isso, manda uma carta para o Xi Jinping ou algo parecido. Me parece que os Estados Unidos vão tentar, sim, bloquear essa entrada chinesa ou reduzir a ação chinesa. Agora vai ser muito difícil no atual grau de dependência econômica que alguns setores têm a respeito da China, da capacidade que ainda é única, né, porque os Estados Unidos não têm muita disposição para isso, de investimento em infraestrutura tão necessária na América Latina como no contexto chinês.
e eu diria até nos últimos anos, para encerrar acho que essa pergunta, de uma entrada cultural, inclusive, e de proximidade não só econômica da China nesses contextos. Sou professor da UFRJ, eu nunca tive tanto aluno indo fazer mestrado na China. Meus alunos querem aprender mandarim agora. A quantidade de bolsa que a China dá para os meus alunos é muito diferente do que era 15, 20 anos atrás. Isso muda a maneira de um povo pensar, muda a maneira de se pensar intelectuais dentro desse contexto. Então, acho que me parece um pouco improvável de que os Estados Unidos consigam, quase como um fechar de uma goteira ou algo parecido, a impedir a chegada chinesa por aqui. Mas vão tentar, e vai tornar, eu acho que as relações, os pontos, mas vai ter bloqueios, vai ter movimentações, vai ter uma série de questões aí que a gente vai ter que lidar ao longo dos próximos anos também. E esse tipo de ação estadunidense pode redundar em problemas aqui para o Brasil, ou Branco? Essa disputa que está colocada, eu também observo que é impossível conter o avanço da China aqui no nosso continente. Mas, diante dessa disputa que se abre, como é que o Brasil pode ser afetado por isso? Você citou bloqueios, enfim. Há a possibilidade do Trump, em último caso, tentar algo contra o Brasil, uma invasão, seja o que for, para ele fazer valer os seus interesses aqui no nosso continente, para além da China. Como é que você avalia essa influência estadunidense diante da disputa que se abre por conta da predominância ou do avanço da China aqui na América do Sul? Olha, acho que antes da gente falar de possibilidade de violência, há movimentações econômicas que os Estados Unidos podem fazer que podem prejudicar bastante o Brasil. Eu vou lembrar, por exemplo, a questão do Super Tucano, né, que é esse avião que é usado para combates, para ações militares ao redor do mundo, é um avião brasileiro. Ele é produzido muitas vezes no contexto brasileiro, mas ele tem componentes americanos, né? Parte do motor, parte de certos sistemas eletrônicos são nem produzidos nos Estados Unidos, mas a planta vem dos Estados Unidos. Argumento norte-americano: uma aeronave que é brasileira, que foi pensada no Brasil por ter componentes americanos, ela é proibida de ser vendida para alguns países sem autorização dos Estados Unidos. Então, repare que antes de uma possibilidade de violência, de invasão, os Estados Unidos têm ferramentas para tornar a vida do Brasil mais difícil, seja impedindo o Brasil de vender certos produtos, inclusive para a China, seja inclusive colocando numa lista de sanções, de possíveis sanções, países que estabelecem relações com a China dentro desse contexto. Vou dar um exemplo claro. Há um debate nos Estados Unidos, nesse momento, de que países que compram produtos e vendem principalmente terras raras para a China podem ser enquadrados em processos de sanção. O que tudo indica que pode ser o caso do Brasil. A ideia de que, caso a gente estabeleça relações comerciais sensíveis com a China em alguns produtos, isso pode ter repercussões negativas para o Brasil. Isso vai gerar repercussões importantes, porque por mais que tenhamos a China ainda como, e acho cada vez mais, como um comprador importante do agro brasileiro, de produtos brasileiros, a gente depende dos Estados Unidos ainda para materiais de agricultura, para questões tecnológicas. Essa parceria ainda é muito importante. Na hora que os Estados Unidos argumentam, olha, você não pode mais usar esses produtos, não pode mais vender para a China para alguns componentes, isso vai fazer um barata voa no Brasil de maneira bastante potente. Então, acho que antes da gente falar de violência, e acho que é natural estar todo mundo pensando em violência agora, porque literalmente o nosso vizinho foi invadido, né, por não atender certos princípios dos Estados Unidos. Existem ferramentas econômicas que podem tornar a vida do Brasil, do ponto de vista econômico, muito ruim. E eu lembro que, do ponto de vista econômico, o Brasil ainda está num processo delicado, né? Pensar agora o tamanho, o índice de juros que o Brasil tem, a dependência que a gente tem nesse contexto, tudo que a gente não quer agora é inflação, tudo que a gente não quer nesse momento é caos econômico, ainda mais num ano de eleição, que pode sim prejudicar o governo. Então, acho que os Estados Unidos têm, antes da violência, ferramentas, sanções, bloqueios, ameaças econômicas que podem tornar a vida do Brasil mais complicada e pode aí gerar repercussões internas de maneira bastante potente. Tá certo. Eu vi o pessoal citando o camarada Breno Altman ainda há pouco, quando a gente falou a respeito da Venezuela. Só para aproveitar, já vou antecipar aqui o pessoal. Na sexta-feira, o Breno vai estar aqui com a gente no nosso debate tradicional do programa, onde a gente vai discutir justamente esse tema da Venezuela, a invasão dos Estados Unidos, o sequestro do Nicolás Maduro. O Breno vai debater esse tema aqui com as presenças da Rose Martins e também do José Reinaldo Carvalho.
Os três analistas aqui vão fazer um amplo debate aqui a respeito dessa situação envolvendo o sequestro do Nicolás Maduro e o avanço dos Estados Unidos aqui no nosso continente, na América do Sul. O Branco, eu queria continuar tratando dessa sanha estadunidense no mundo, né? Porque agora parece que o alvo voltou a ser a Groenlândia, né? O Donald Trump disse que vai invadir o país, como fez com a Venezuela, enfim. Eu queria saber de você como é que a União Europeia, especialmente, deve lidar com essa ameaça que está colocada por parte do Donald Trump. Há quem diga, inclusive, que os Estados Unidos querem pagar os moradores da Groenlândia para que a ilha passe a ser administrada pelos Estados Unidos. Como é que você vê o caso da Groenlândia nesse contexto onde o Trump ataca países soberanos, como ele atacou a Venezuela? Você vê risco agora para a Groenlândia? Como é que a União Europeia pode atuar diante disso? Eu ouvi, inclusive, lideranças da União Europeia dizendo que, se o Trump fizer isso, seria o fim da OTAN. Como é que você avalia todo esse quadro? Olha, a ameaça para a Groenlândia é bastante real, né? O Trump vem reafirmando de que a ilha é um espaço estratégico para os interesses norte-americanos e que ele vai ter que fazer algo sobre a Groenlândia de um jeito ou de outro. A Groenlândia hoje está sob controle, né, dinamarquês, tem algum grau de autonomia ali, mas faria parte da Dinamarca, que é membro da OTAN. Então, a Dinamarca vem reafirmando de que uma ação militar dentro da Groenlândia significaria efetivamente um ataque de um país da OTAN contra um outro país, o que aí representaria o fim da OTAN dentro desse tipo de configuração. A Groenlândia entrou bastante no radar, né, das discussões internacionais desde a ação norte-americana contra o Maduro, na medida em que é um tema que o Trump, desde que tomou posse do seu segundo mandato, vem fazendo. Como você colocou, ele, inclusive, o governo americano ventilou aí a possibilidade de que cada morador da Groenlândia ganharia $100 mil para aceitar essa compra norte-americana da Groenlândia. Agora, para ser sincero, Anderson, a ação da União Europeia ao longo dos últimos dias dessa ameaça da Groenlândia tem sido muito tímida. Não teve grandes ações, grandes movimentações. Eu lembro, quem está acompanhando a gente, que quando o Trump começou a contar essa história há mais de um ano, teve discussões de envio de tropas francesas e mesmo inglesas para a Groenlândia, uma espécie de ação preemptiva para proteger aquele espaço. Dessa vez foi literalmente uma cartinha da União Europeia reafirmando a soberania da Groenlândia em relação, né, e aí, da Dinamarca dentro desse contexto, dizendo que seria muito ruim, mas, assim, do ponto de vista prático, as mensagens de Trump e dos seus secretários é de que está na mesa possibilidade de ação militar, prefeririam a compra desse território, mas está tudo em aberto, eu diria, né? Não deixou de ser piada, né? Essa é a primeira vez que o Trump falou isso, o pessoal deu um pouco de gargalhada, falou, pô, o cara tá meio louco, né? Que história é essa? Comprar a Groenlândia? Não é piada. E a possibilidade está bem grande. Tem talvez um elemento que ainda segure um pouco esse processo, é de que o Trump encontrou uma ferramenta no que diz respeito à Venezuela para passar algumas ferramentas internas de autorização, né? No contexto de uso da força na Venezuela, ele dizia que, na verdade, era uma ação criminal, de justiça, então não era uma ação militar, não precisa do Congresso. Agora está na Constituição americana de que a compra de territórios tem que passar tanto pelo Congresso como pela Suprema Corte. A princípio, ele teria que fazer isso. Agora, sendo muito sincero, pode ser que ele encontre aí uma ferramenta diferente daqui a 2, 3 dias e diga que, em casos de compra de ilhas no norte, ele não precisa desse bypassar ou algo parecido. Agora, não é piada mesmo, tá? Não deixou de ser algo que a gente faria um riso condescendente, que doideira, vai comprar a Groenlândia. Existe a real ameaça, e olha, do ponto de vista prático, tem muito pouco o que a União Europeia pode fazer caso ele resolva estabelecer uma ação contra a Groenlândia. Tá? Eu duvido que alguém, tirando a Dinamarca, acho que mesmo a Dinamarca não vai ter grande disposição de mandar tropas contra os Estados Unidos no caso de uma invasão. E eu iria até mais longe. Não vejo países como a França, a Alemanha ou a Inglaterra cortando laços com os Estados Unidos depois de um processo desse. Vai se reclamar, vai se fazer notas de reclamação, mas me parece uma disposição muito pequena de mandar tropas nesse contexto. E a Dinamarca é um país pequeno, é um país do ponto de vista militar muito inferior quando comparado a uma potência militar como o caso dos Estados Unidos,
e caso realmente os norte-americanos resolvam, né, pegar aí a Groenlândia, vai ter muito pouco o que se fazer. Mas eu concordo aí, talvez, com as falas de membros da União Europeia de que isso provavelmente representaria o fim da OTAN. Né? A gente está falando de um ataque de um membro da OTAN contra um outro membro da OTAN. Repare, a Dinamarca poderia acionar o artigo 5º da OTAN, que diz que um ataque a um membro da OTAN, um ataque a toda a rede, então todos deveriam se proteger, inclusive os Estados Unidos. Então seria provavelmente não teria nada de consequência. E, olha, eu vi um colega comentando essa semana, acho que as ferramentas analíticas que a gente tinha do século XIX, do século XX, no XIX, iníciozinho do XX, elas têm que ser retomadas, porque o que a gente está vendo, dentro de um contexto muito explícito, é uma volta de criação de protetorados, de práticas coloniais, né, e sem nenhum tipo de maquiagem de proteção de democracia, de proteção de direitos humanos. Está falando de interesses de ocupação de território, numa lógica de protetorado mesmo. A gente sabe muito bem como é que funciona o modus operandi do Donald Trump, como é que ele atua, né? Ele atropela resoluções, legislações, ele faz o que ele quer acima de tudo, e eu não duvido que ele, de fato, haja militarmente, de alguma forma, para conseguir fazer valer os seus interesses na Groenlândia. O Branco, para fechar aqui, eu queria falar um pouco sobre esse acordo entre Mercosul e União Europeia, talvez um dos temas mais importantes aqui do nosso papo, acordo que foi aprovado pelo Conselho Europeu na última sexta-feira. Ainda aí alguns passos para que esse tratado seja celebrado de fato, o que deve acontecer de maneira definitiva apenas no próximo mês. Esse acordo estabelece as bases da maior zona de livre comércio do mundo, envolvendo cerca de 700 milhões de pessoas. Entre os principais pontos, esse acordo elimina tarifas alfandegárias de maneira gradual para bens e serviços, facilita o acesso aí aos mercados dos dois continentes, enfim, grosso modo. A gente já vem acompanhando isso já há bastante tempo, essa discussão aqui no Faixa Livre, viu, o Branco? Esse acordo que se avançou nesse diálogo ao longo desse governo do presidente Lula, e a gente sempre alertou aqui para os riscos que estão colocados para os países, especialmente do Mercosul. Mas eu queria ouvir a tua avaliação a respeito desse acordo, desse tratado que foi aprovado pela União Europeia na última sexta-feira. Como é que você avalia esse acordo Mercosul-União Europeia? Quais as consequências desse acordo para os dois blocos? Bom, é um acordo antigo, né? A gente está falando do início das discussões desde 99, então ele se arrasta aí por governos ao longo das últimas décadas e com discussões que atravessaram questões ligadas ao meio ambiente, à proteção de propriedade intelectual, uma série de discussões sobre a China e coisas parecidas. Quem mais reclama a respeito desse acordo, pelo menos ao longo dos últimos anos, tem sido os agricultores da União Europeia, principalmente países como a França e a Irlanda, com argumentos de que o agro de países da América do Sul, do Mercosul, nesse contexto, seriam muito mais potentes e que, de alguma maneira, prejudicariam aquele tipo de ação. Repare que é a grande discussão, o grande debate tem sido esse, né? A França, inclusive, votou contra o acordo, mas como se trata de um acordo em que a maioria decide no contexto da União Europeia, teve pouco que a França, a Hungria e a Irlanda, que votaram contra, poderiam fazer. Uma das críticas que eu tenho visto, tenho escutado com atenção de colegas para o contexto brasileiro, é de que esse acordo Mercosul-União Europeia replicaria um pouco uma dinâmica de enfatizar que o Brasil se transforma numa grande fazenda que vende produtos básicos e commodities para a União Europeia e que receberia produtos já manufaturados de valor agregado por parte do continente europeu, e que dentro de uma discussão importante que o Brasil tem feito, talvez deveria fazer até mais, de desindustrialização, da necessidade do Brasil ter investimentos e ter uma política voltada para a constituição e a permanência de indústrias de valor agregado dentro do contexto brasileiro, pensar em produção de chips, pensar inclusive uma base industrial de defesa mais forte, isso tudo fica mais difícil na medida em que está falando de um mercado europeu que já tem essas bases formatadas. Então, críticos têm apontado de que o acordo, de alguma maneira, enfatizaria o fato do Brasil ter se transformado num grande vendedor de commodities, né, que, de alguma maneira, breca um pouco as ferramentas de industrialização e de possibilidade de industrialização. Eu vi um argumento importante ontem, eu não sei se eu concordo com ele, mas acho que o debate está posto,
de que o agro brasileiro, ao longo dos últimos anos, ele vem desenvolvendo ferramentas tecnológicas importantes. Aí a figura da Embrapa, nesse contexto, ela seria memorável. A ideia de que o Brasil ele tem tecnologia para coleta, para plantio, que inclusive hoje em dia é exportado para países do continente africano. E que o fato do Brasil estar se especializando em venda de commodities não necessariamente implicaria nós estarmos nos transformando numa fazendona, na medida em que teria investimentos em tecnologia que transbordariam para outras áreas. Eu confesso que eu teria que estudar mais para saber se esse argumento faz tanto sentido, mas acho que a melhor sacada que a gente teve foi os únicos que reclamaram de maneira potente desse processo foram agricultores europeus, né? A decadente, eu diria, indústria brasileira, que a gente tem tentado melhorar, teve pouca força para reclamar. Fez reclamações, mas muito pouca força dentro desse contexto. E que acho que há um receio, então, muito sincero, e há um receio específico da gente reforçar características econômicas do Brasil que, né, me parece, a gente está tentando superar em alguma medida. Talvez vale mais a pena investir num país com uma economia mais diversificada do que colocar todos os nossos ovos dentro de uma cesta de venda de commodities ligadas às dinâmicas de agricultura. A principal resistência a esse acordo, como você muito bem colocou, veio justamente dos agricultores, especialmente da França, né, que tentaram aí, aliás, o Emmanuel Macron foi a figura que mais se opôs a essa assinatura desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Agora, o Branco, olhar acima de tudo, eu tenho percebido muito essa análise de que, fundamentalmente, esse acordo faz com que os países aqui da nossa região passem a exportar mais produtos agrícolas e importar produtos industrializados com maior valor agregado, que seria uma tragédia para a indústria aqui na nossa região. Essa é a análise mais geral. A partir da assinatura desse acordo, Branco, e para a gente fechar, dá para dizer que ele reafirma o Brasil como o grande fazendão do mundo, esse acordo assinado, o maior acordo de livre comércio do mundo, que fundamentalmente nos torna um grande exportador de produtos do agronegócio. Isso faz com que a gente se consolide como o fazendão do mundo? Olha, me parece que dentro de um contexto que a gente tem capital limitado para investimento, né? Um Estado brasileiro cada vez mais limitado com a capacidade de promover uma série de práticas econômicas, que a gente fica dependendo do capital privado, cria-se uma estrutura que para o capital é mais interessante investir e focar em espaços em que o Brasil teria aí, já lógicas funcionando, beneficiadas em relação à União Europeia, que diz venda de commodities. Eu quero dizer com isso, não é que há uma obrigação do Brasil de desindustrializar, mas na medida em que é muito mais barato, em que a União Europeia abre, de certa forma, as portas para a commodities brasileiras, me parece que é mais interessante para o capital privado brasileiro investir nesse processo. A esperança que a gente tem, quem imagina alguém que queira o Brasil com um Estado forte, é de que o Estado brasileiro tivesse a capacidade de investir nesses outros espaços. Mas quando a gente vê aí os arroxos de investimento, coisa parecida, a gente acaba ficando muito na mão de empresas de capital privado, e aí sim, eu acho que tem uma ênfase e tem um incentivo muito potente para que o Brasil continue sendo aí um fazendão, um investidor, um vendedor de commodities com produtos muito pouco de valor agregado dentro desse contexto, e aí abrindo caminho para o que, né, comentávamos até na entrevista anterior. A gente está falando de um agro ainda ligado ao latifúndio, ligado muitas vezes a pouquíssima distribuição de renda, não à produção de alimentos, mas principalmente a soja e a produtos ligados a monocultura num contexto muito específico. Então, acho que fica mais difícil, sim, no contexto brasileiro, pensar uma industrialização e uma diversificação da nossa economia quando todos os incentivos nos carregam, principalmente após esse acordo, em direção à venda de commodities e à criação dessa fazendona como país. Né? Um agro que fundamentalmente se coloca com interesse de exportação, de acumulação de lucros. Essa que é a grande verdade, é o que a gente tem no nosso país. O agro não quer alimentar, colocar comida na mesa das pessoas. Ele quer, obviamente, buscar o lucro máximo possível, e esse acordo com a União Europeia, acima de tudo, recoloca o Brasil nessa posição de grande exportador de produtos do agro, enquanto
a nossa indústria é deixada de lado diante do que a gente tem visto. É muito lamentável isso que a gente tem observado, mas a gente vai continuar criticando, acompanhando e analisando todo esse cenário aqui no programa. Eu, por hora, quero agradecer a tua presença aqui com a gente, viu, Branco? Obrigado mais uma vez por você fazer essa participação no primeiro programa, no primeiro Faixa Livre desse ano de 2026, que a gente possa voltar aqui a fazer outros diálogos ao longo desse ano. Obrigado pela tua presença e um grande abraço, viu? Um abraço pro cara, estou sempre à disposição. Um bom 2026 para todos nós. Para nós. Até a próxima. Conversamos aqui com Fernando Branco. Fernando Branco, que é professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIGE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando sobre inúmeros temas aqui da quadra internacional, falando sobre essa situação envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos, o sequestro do Nicolás Maduro, também comentando sobre a Groenlândia, a ameaça dos Estados Unidos invadirem também o território europeu, esse acordo Mercosul, União Europeia, enfim, tratamos aqui de uma série de temas com o Fernando Branco.